é o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que estão em suas casas participando do nosso culto nesta noite. Saudamos a todos com a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje um dia muito especial para nós, cristãos. Um dia muito especial porque nos lembramos daquele momento, da data da ressurreição de Jesus. O cristianismo ele é pautado em torno desta verdade. Não é uma mentira, não é uma falácia, é uma verdade. E a verdade é que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estaremos novamente abrindo em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos esse texto praticamente durante toda a parte litúrgica do nosso culto, na parte introdutória, momento de oração, de confissão e agora também na exposição da palavra. Eu quero voltar do verso 20 ao verso 23 e posteriormente do verso 54 ao verso 58 de 1 Coríntios capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20 ao verso 23, depois vou pular para o 54 até o 58. Diz assim a palavra do Senhor. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Até aí, verso 23, pulando para os versos 54 ao 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e abundantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Irmãos, toda vez que eu falo de ressurreição, que esse tema vem à minha mente, eu não tenho como pensar no contraditório. O contraditório é o pensamento de um homem chamado Friedrich Nietzsche. Todas as vezes que eu falo desse tema, eu cito para vergonha de Nietzsche. Ele não está entre nós, ele já morreu. Mas eu quero apresentar Nietzsche. Nietzsche ele nasceu em Röcken, na Prússia. Seu pai e seus avós eram pastores protestantes. Nietzsche teve muito desse espírito religioso durante a sua infância e cogitava, inclusive, continuar a linhagem familiar, ou seja, ele cogitava, inclusive, em ser pastor. Mas em 1849 ele perdeu o pai e o irmão. A morte, a perda, fez com que Nietzsche mudasse algumas das suas posições. Nietzsche havia mudado para uma cidade chamada Nauburg, na Prússia, às margens do rio Saale, onde cresceu em companhia da mãe, das tias, da avó, sem ausência de uma figura masculina. Era uma criança feliz, um aluno exemplar, dócil, leal. Zelo e mimo familiar fizeram parte da história da vida de Nietzsche, com seus colegas. Preferia a calma do estudo e os coleguinhas o chamavam de pequeno pastor, rejeitando maiores relações com ele. Nietzsche ele lia a Bíblia para si e para os outros. Mas, amados, Nietzsche se tornaria posteriormente um defensor
da ideia absurda. E a ideia de Nietzsche, depois, quando chegou a um nível de jovialidade, de maturidade, e entrou pelo caminho do racionalismo, da lógica pura, sem ter uma vivência, isso nos mostra, irmãos, que o fato de alguém ter nascido num berço cristão não significa que tal pessoa é convertida. Nietzsche nasceu em um berço cristão, porém chegou um ponto da vida, ele tendo que lidar com questões da fé, ele deixou com que a razão tomasse conta da sua mente, e ele talvez numa proposição de Descartes, nesse penso logo existo, num pensamento lógico, Nietzsche passou a defender a seguinte ideia, que visto que Jesus havia morrido, e nessa semana chamada Santa, nós lembramos da morte de Jesus, na sua época, Nietzsche defendia o argumento de que já que Jesus morreu, e Jesus dizia que ele era Deus, Nietzsche dizia o seguinte, que Deus morreu na morte de Cristo. Ele defendia, portanto, essa premissa, que Deus morreu quando Jesus morreu. E, amados, eu faço questão de citar o contraditório, porque Nietzsche ele fez muitos discípulos, muitos homens, muitos estudiosos passaram a aderir o pensamento de Friedrich Nietzsche. E é por isso, irmãos, que nós temos aí pessoas como, dentre elas, pessoas como Karl Marx, temos Lenin, temos Hitler, temos outros pensadores do século passado, ou dos séculos passados, que abraçaram o pensamento de Nietzsche e que até hoje o pensamento de Nietzsche ecoa. E é bem provável que muitos estudantes universitários das nossas igrejas, das nossas comunidades, tenham sido infectados pelo vírus da incredulidade, pelo vírus da lógica pura, da lógica simples, trazendo em sua vida o pensamento de que Deus morreu na morte de Cristo. Se tornam ateus. E, queridos, eu não posso acreditar que muitas pessoas que, tal qual Nietzsche, andaram conosco, hoje já não andam porque em algum momento da vida tiveram contato com esse pensamento de Friedrich Nietzsche. E os jovens, quando vão para as universidades, eles são impactados com professores, com os mestres que são discípulos de Nietzsche e que passam a ensinar isso e que vai jogar por terra toda uma construção religiosa de muitos jovens das nossas igrejas. E é por isso, meu irmão, você que é moço, você que é moça, você precisa conhecer muito bem a razão da esperança que há em você, para que ideias como essa não ocupem lugar na sua mente, no seu coração. Nietzsche dizia o seguinte: não posso acreditar num Deus que quer o tempo todo ser louvado. Nós estamos aqui cantamos 2 hinos, cantando 2 cânticos espirituais maravilhosos, né, Natália? Que parece que o nosso coração se derrete diante de Deus, né? A gente fica diante de Deus e está dizendo, se pudesse cantava mais, né? Cantava mais, porque é muito bom estar na presença do Senhor, não só com canções, mas meditando na sua palavra, na comunhão dos santos. Nietzsche dizia que ele não podia acreditar num Deus que queria o tempo todo ser louvado e ser adorado. Nietzsche dizia o seguinte, que Jesus morreu cedo demais, e se Jesus tivesse vivido até a época dele, ele teria repudiado a sua própria doutrina. Olha só que absurdo, que blasfêmia que Nietzsche fala. Nietzsche morreu com 56 anos. Viveu até os 56 anos. Defensor desta ideia. Portanto, irmãos, eu creio que, por mais que Nietzsche conhecesse a Bíblia, desde a sua infância, ele não conhecia o Deus da Bíblia. Por mais que Nietzsche tenha tido essa vivência religiosa, ele não teve uma experiência profunda do poder da ressurreição de Cristo sobre a sua vida. É por isso que ele era um homem, eu vou dizer, infeliz, fracassado. Se você puder, tem um documentário que fala sobre a vida de Nietzsche. Se você puder, deve ter aí nos canais aí
de mídias, você acessa e você vai conhecer um pouquinho da história de Nietzsche. Ao final, um homem frustrado, que parece-me que entrou até num estado de loucura, perdendo a capacidade mental. E os seguidores de Nietzsche estão aí, abraçando os mais variados pensamentos de Nietzsche, e o principal é que para Nietzsche, Deus morreu. Então, Nietzsche vivia na perspectiva de que ele não precisava crer em Deus. E vindo agora para a igreja, chegando aqui, fui ver uma mensagem no celular, eu vi uma mensagem de um político dizendo o seguinte, ou um pensador desses dias modernos, esses repórteres dos dias de hoje, dizendo o seguinte, que visto que nós temos uma decisão para que as igrejas pudessem voltar às atividades religiosas, né, não só as evangélicas, mas as católicas e outras mais, ele dizia o seguinte, que os crentes parecem crianças seguindo a Cristo. Eu fiquei pensando que, na verdade, a fala desse cidadão, desse indivíduo, é igualzinha à fala de Nietzsche, porque ele está falando com deboche, ele está falando com desdém, está falando com ironia, que os seguidores de Cristo são como crianças. Irmãos, essa é a realidade. Esse é o contraditório. Agora, qual é a nossa tese? O que nós defendemos? O que você e eu precisamos crer? Precisamos crer no poder da ressurreição de Jesus. Então, falar da ressurreição de Jesus é falar de vitória e não de derrota. Falar da vitória que Cristo conquistou por nós. Falar dessa vitória e lembrar desse poder sobre todas as questões que revelam a finitude humana. O que o pecado trouxe como consequência, a morte, a perda da influência de Satanás sobre a vida de homens e mulheres. Falar da ressurreição, irmãos, é falar do poder maior de Cristo sobre tudo e sobre todos. A ressurreição de Jesus, na verdade, foi o grande marco da história da humanidade, que aniquilou a morte. Na verdade, a ressurreição de Jesus declara a morte da morte na morte de Cristo. Vou repetir. A ressurreição declara a morte da morte na morte de Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Corinto, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar o seguinte, depois de dar várias instruções à igreja de Corinto e tocar em assuntos extremamente importantes, de extrema relevância doutrinária daqueles dias, o apóstolo ensinou sobre a ceia do Senhor, ensinou sobre dons espirituais, ensinou sobre a unidade do corpo, ensinou sobre a supremacia do amor, capítulo de número 13, ensinou sobre a relevância do dom da profecia, que é a pregação do evangelho, a ordem no culto, e por final, lá no capítulo 15, como o Renato disse aqui no início do nosso culto, capítulo da ressurreição, Paulo vai falar desse Cristo vitorioso, e como nós podemos desfrutar da herança que Cristo conquistou por nós na cruz e através da sua ressurreição. E ao encerrar seus argumentos, Paulo ironiza o fútil poder da morte e do pecado sobre a vida de Jesus, exaltando a vitória uma vez conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Aponta para a segunda vinda, aponta para a última trombeta. E agora também ele vai falar sobre essa vivência nossa como cristãos, que aguardamos essa segunda vinda e que aguardamos a incorruptibilidade através da ressurreição de Jesus. Irmãos, a base dessa posição, até um tanto irônica de Paulo, porque Paulo poderia responder tanto para Nietzsche quanto para esse cidadão que eu citei, que fez uma ironia dizendo que os seguidores de Cristo são como crianças que seguem a Jesus. Paulo poderia estar refutando tremendamente esse pensador, ou esse político, ou essa pessoa, como refutando também o pensamento de Nietzsche. É fato, irmãos, que o túmulo de muitos homens que se colocaram como importantes, quer do ponto de vista político ou religioso, o túmulo deles está marcado, os ossos estão lá.
mas o túmulo de Jesus está vazio. E Paulo, irmãos, fundamentando o seu argumento, vai nos ensinar algo tremendo. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado e morte foram aniquilados pela ressurreição de Jesus. Por isso precisamos observar quais são esses benefícios trazidos pela ressurreição de Jesus a cada um de nós. Quais são os benefícios que nós podemos desfrutar com o poder da ressurreição do Senhor Jesus? E é isso que você precisa estar atento, que eu quero pontuar 3 aspectos desses benefícios da ressurreição de Jesus. Primeiro benefício da ressurreição de Jesus, verso de número 54, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Paulo vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. A morte a que Paulo se refere, irmãos, não fica apenas na questão física, ou seja, na separação do corpo e da alma. Hoje nós estamos vivendo um dia ou dias em que a pandemia tem ceifado a vida de muitas pessoas e tem trazido essa separação, talvez com tanta intensidade, com tanta força, por conta da força desse vírus, dessa cepa. O fato, queridos, é que a morte é essa separação, corpo e alma. A vida é essa unidade, onde nós temos, lá em Gênesis, o fato de Deus estar soprando nas narinas do primeiro homem, Adão, o fôlego da vida. Mas a morte, irmãos, que vem a partir da introdução do pecado, essa cessação da vida, dessa interrupção e essa separação do corpo e da alma, é o que Paulo vai falar, que a morte que Paulo se refere não fica apenas nessa questão de separação do corpo e da alma, mas também diz acerca da morte espiritual, que é o grande inimigo de cada um de nós. A morte física leva o corpo ao pó, à terra, mas a espiritual leva o homem ao inferno, ao tormento, à angústia eterna. A morte espiritual é a pior de todas as mortes. Ela ridiculariza todos os homens pelo fato de andarem longe do Senhor nosso Deus, expondo-os aos mais diversos pecados e corrupções. Por isso, alguém precisava deter, falar, para, chega. Paulo nos diz, irmãos, que a morte foi tragada. Tragar significa o quê? Tragar significa, a morte foi devorada. A morte foi engolida. A morte foi absorvida. A morte foi aniquilada, exterminada. Talvez fique para nós uma imagem mental de um buraco negro que engole tudo, que chupa tudo, que puxa tudo. Mas a Bíblia fala que o poder da ressurreição de Jesus tragou, aniquilou a força desse buraco negro que roubava das pessoas a oportunidade da vida. Jesus Cristo simplesmente devorou, engoliu, aniquilou, exterminou o poder da morte física, da morte espiritual e também da morte eterna. A morte também é comparada como um aguilhão. Um aguilhão, e essa palavra representa a morte como uma criatura venenosa, como um ferrão de uma abelha, de um escorpião, que vem para, de maneira letal, trazer dano a alguém. Uma vez que a morte, esse aguilhão mortal, foi devorada, aniquilada, exterminada, nós podemos nos apropriar da vida, e a partir dessa apropriação pela fé, nós podemos ter uma vida vitoriosa. É por isso que não se esqueça da palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Ele fala assim, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no coração você crer que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, a afirmação, o resultado dessa postura de verbalização e fé no coração de que Cristo não foi vencido pela morte, mas Ele ressuscitou, Paulo está dizendo, você é salvo. Eu acho que Nietzsche não fez essa confissão. Esse cidadão que eu citei, não sei nem o nome dele, que diz que os cristãos são como crianças que seguem a Cristo, me parece que ainda não fez essa confissão. E muita gente ainda não fez essa confissão. Não fez essa confissão. Irmãos, a partir do instante que Cristo destruiu o poder da morte sobre as nossas vidas,
Ele passou a ser o único capaz de distribuir vida aos homens, já que ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos, ele tem condições de distribuir vida aos homens. É por isso que desde o Velho Testamento, Deus está nos dizendo, e Deus está dizendo para a humanidade, contexto testamentário, patriarcas, reis, profetas, nova dispensação por meio dos evangelistas, por meio dos apóstolos, por meio da igreja, por meio de crentes que são levantados. Deus está dizendo para nós e fazendo um convite, porque Ele tem vida para oferecer a cada um de nós. E aí, lá em Isaías capítulo 55, ele fala assim: vinde às águas, vinde às águas. Ele fala: vós que tendes sedes, comprai, comei, sem dinheiro nem preço, vinho, leite, pão. Essa é uma referência, irmãos, de que Deus tem o que nós precisamos. Deus tem o que nós precisamos de vida. E Jesus vai dizer lá em João 10:10 que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. João capítulo 5, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, Jesus está fazendo uma oferta para nós. Então, a Bíblia toda, eu poderia citar um sem número de textos aqui, para que você entenda que, biblicamente, que historicamente, contexto veterotestamentário, Novo Testamento, já que o nosso Deus levantou Jesus de entre os mortos, por meio de Jesus, Ele está nos oferecendo vida. No Velho Testamento, os crentes do Velho Testamento tinham que olhar para frente e crer que Deus haveria de enviar o Messias. O Messias veio. Hoje nós temos a palavra que nos aponta a história desse Messias, é a boca de Deus, a sua escritura. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus está nos dando uma grande chance de desfrutar dessa vida que Cristo nos oferece. Daniel profetizou que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Isso mostrando, irmãos, o quanto nosso Deus falou em todas as eras, em todos os tempos, que Ele é o Senhor da vida. Ele tinha e tem o poder sobre a vida. Jesus conquistou para mim uma vida vitoriosa. E eu não quero e não posso desperdiçá-la. Jesus conquistou para você que nos assiste, os irmãos que estão aqui, conquistou uma vida vitoriosa. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Nós podemos dizer: Senhor, eu recebo esse convite, eu recebo esta palavra, eu quero ter essa vida de fé vitoriosa. Porque o apóstolo Paulo ele é categórico quando ele diz: pois tragada foi a morte pela vitória. E a vitória é a ressurreição do Senhor Jesus. O antídoto contra a morte se chama Jesus. Hoje, o mundo clama por uma vacina que remova da humanidade o dano que um vírus invisível, mas tão letal, tem trazido como consequência a morte para milhões de pessoas. Me parece que muitas vidas já foram ceifadas. Mas o vírus que é pior do que o vírus que tem matado as pessoas é o vírus do pecado. E esse vírus do pecado, o antídoto, se chama Jesus. E Paulo está dizendo: Jesus venceu. E a vitória de Cristo é a oportunidade que nós tenhamos vida e vida em abundância. Segundo benefício da ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus garante o nosso perdão. Irmãos, a morte a morte veio como consequência da acusação do pecado contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, a palavra. Mas, amados, o apóstolo Paulo depois vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Como nós vimos anteriormente, o apóstolo Paulo está dizendo que esse aguilhão peçonhento que é a morte é o resultado da força do pecado sobre as nossas vidas. Não tem um de nós
que não transgrida a lei de Deus e se sinta confortável, porque o pecado ele traz uma sensação, um sentimento de culpa. Às vezes ninguém viu o que você fez, mas Deus viu, e a Bíblia fala que Deus colocou uma lei no coração de todo homem, que a despeito de ninguém ter visto, você sente, você percebe que você fez coisa errada, que você pecou contra Deus, que você transgrediu a lei, errou o alvo. E amados, mesmo que pessoas não conheçam a Deus, elas trazem em si a consciência, por conta do fato de que Deus imprimiu no coração do homem essa realidade da questão do pecado. E quando tem pecado, tem culpa. O pecado gera culpa. E o pecado, irmãos, ele engana pessoas, o pecado ele desautoriza pessoas, o pecado destrói lentamente, o pecado faz sentir vergonha e culpa, como disse, nos expõe à acusação do maligno dia e noite. É como aquela goteira que fica pingando e nos acusando de que tem algo errado. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva, sentiram culpa depois que desobedeceram a Deus. Eles foram enganados por Satanás, desautorizados a permanecer no Éden e lentamente foram se distanciando de Deus, sentiram vergonha de si mesmo, do outro, de Deus, sentiram culpa e agora são expulsos daquele lugar chamado paraíso. Quando você se expõe ao pecado, é exatamente isso que acontece. Mas a Bíblia está nos ensinando, irmãos, que por causa da graça e da misericórdia de Deus e da ressurreição de Jesus, nós temos em Cristo a vitória, ou seja, você não precisa ficar vivendo como um derrotado, sentindo o peso da culpa diuturnamente sobre você. E o que vai fazer com que você se livre dessa culpa, desse tormento? Porque não tem coisa pior do que alguém viver com culpa. Eu posso dizer, do ponto de vista do aspecto profissional, como um psicólogo também que sou, o quanto as pessoas vão para os consultórios por conta do problema de culpa. O quanto as pessoas querem resolver o seu problema de culpa. Pelo que fizeram, pelo que não fizeram, pelo dano causado. O quanto. E, amados, nós sabemos que o alívio para a nossa culpa é Deus. É fato que existem profissionais que podem ajudar e encaminhar para que isso se resolva. Mas, amados, a culpa do pecado é com Deus que nós temos que tratar. E Deus mandou Jesus. A ressurreição de Jesus nos deixou livres da culpa. É por isso que nós temos que dizer aleluia, louvado seja o Senhor. A ressurreição de Jesus colocou abaixo todo o poder, todo o principado, toda a potestade, toda a dominação do pecado sobre a sua vida, sobre a vida dos homens, toda a enfermidade, toda a dor. E é por isso que você é livre para amar a Deus. Você é livre para andar sem esse peso do pecado sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus nos livrou da dominação do pecado. E onde o pecado é perdoado, a morte não tem mais a sua força e o seu aguilhão. É por isso, irmãos, que Deus nos chama para uma vida vitoriosa. É por isso que, tal qual os moços cantam, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo faz com que nós nos apropriemos dessa verdade de tamanha forma que nós temos essa segurança que agora, quando pecamos, confessamos o nosso pecado ao Senhor nosso Deus, e agora nós somos livres da culpa e do pecado, não mais esse poder do pecado vem sobre nós. O antídoto contra o pecado e a morte é o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas. E se você que nos assiste tem vivido uma vida longe do Senhor, não tem conhecido esse poder, eu quero convidá-lo. O Senhor nos ensina, como li aqui em Isaías capítulo 55, vinde, bebei, comprai sem dinheiro, sem preço. A graça de Deus nos ensina, irmãos, que Deus nos recebe
de maneira gratuita, como nós estamos, desde que nós creiamos nele e saibamos que a nossa vida pertence a ele. Confessemos os nossos pecados, nos arrependemos daquilo que fizemos de errado contra o Senhor e andemos em novidade de vida. Terceiro e último benefício da ressurreição. No verso de número 58, nós temos aqui a seguinte descrição: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. Foi o texto que nós lemos no capítulo de número 15, no verso 22 ao verso de 20 ao verso de número 23. O fato é que o apóstolo Paulo está dizendo agora que se queremos ter uma vida diferenciada, uma vida cheia de esperança e paz, nós precisamos saber que todo empenho, toda dedicação, toda consagração que nós tivermos para com o Senhor, nosso Deus, ela não será em vão. Tem muitas pessoas que estão agora nesse momento de pandemia ou de crise, estão abandonando a fé. Tem muitas pessoas que estão reavaliando, talvez, de maneira muito racional e intelectual, e trilhando pelo caminho da incredulidade e fazendo a seguinte pergunta: será que valeu a pena? Será que vale a pena ser um cristão? O mundo aí fora, ele está querendo incutir em você de que não vale a pena. As ideologias, os princípios filosóficos estão aí tentando a todo tempo dizer que não vale a pena. Estão tentando mostrar que não vale a pena, que vale a pena crer na força do homem, que vale a pena crer na criatividade do homem, na inteligência do homem. E muitas pessoas encantadas por essa serpente, muitas pessoas que talvez tenham sido picadas por essa mosca, estão encantadas, estão de alguma forma retrocedendo, abrindo mão. Pastores, líderes, jovens, gente antiga das nossas igrejas, que estão abrindo mão de tudo aquilo que creram, porque estão encantadas de que a força do homem é que traz sentido para a existência. Mas, amados, o apóstolo Paulo está falando aqui para crente. Ele está falando para os crentes de uma igreja complexa, que foi a igreja de Corinto. Instruindo, orientando, corrigindo, direcionando aquela igreja, para que aquela igreja andasse nos padrões de Deus. E como disse, falou da ceia, falou da comunhão, falou da unidade, falou dos dons espirituais, e agora falando da ressurreição, falando da morte, falando do quanto aqueles que morrem em Cristo um dia haverão de levantar, haverão de ressurgir, porque Cristo é esse que morreu, mas ele foi o primeiro que se levantou, e já que Cristo é a primícia daqueles que dormem, nós, quando cremos em Cristo, seremos levantados como Cristo foi. Mas muitas pessoas, irmãos, ficam encantadas, ou ficaram encantadas na época de Paulo, por algum pensamento. E é por isso que Paulo se coloca como um antagonista, um pensamento contrário, o contraditório. Não é isso. E eu quero dizer para você que o pensamento do mundo moderno, contemporâneo, que é um pensamento materialista, ateísta, não é isso que Deus quer para você. E se você está ficando encantado por isso, peça perdão para Deus e fale: Deus, corrige o meu pensamento, corrija as minhas ideias, as minhas percepções pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se você está andando assim e está começando a achar que não vale a pena viver a vida cristã,
Não vale a pena viver como um crente, de ler a Bíblia, de orar, de louvar, de ter uma comunhão saudável, de ter vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Se você está nessa condição, o apóstolo Paulo estava falando àquela igreja e falando à nossa igreja, falando aos que nos escutam nesta noite, nos assistindo nesse culto, de que no Senhor o seu trabalho, o nosso trabalho, não é vão. Paulo diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos vivificados. Não é vão. João 12, 24 diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Jesus aqui é esse grão de trigo, irmãos, que quando cai na terra, ele morre. Mas esse grão de trigo que, ainda que passe pela escuridão da morte, ele se levanta, ele ressuscita. E o fruto do penoso trabalho de Cristo, irmãos, são as nossas vidas. É por isso que Atos, capítulo de número 2, em Lucas, no final de Lucas e no final de João, Jesus fala aos seus discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e fala: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele já havia passado pela morte, ele já havia ressuscitado, aparecido aos discípulos em vários momentos, a vários cristãos, e agora ele dá essa outra ou penúltima ordem. E os discípulos agora vão estar em Jerusalém. Jerusalém, irmãos, no dia de Pentecostes, naquele momento de festa, de celebração, uma festa que Deus, o próprio Deus, determinou que fosse realizada como forma de celebração. No dia de Pentecostes, Deus derrama do seu Espírito, e o seu Espírito derramado sobre a vida daquelas pessoas, daquela multidão que estava ali. 3.000 pessoas vão entender agora que fazia sentido a mensagem de Jesus, a mensagem que ele anunciou durante os 3 anos, a mensagem que os profetas anunciaram, apontando Jesus como Senhor, como Salvador. Fez sentido. Jesus é o grão de trigo que, caindo em terra, precisou morrer. E o fruto é o Espírito Santo derramado sobre você. É o Espírito Santo dado a você. É o Espírito dele compartilhado com você. É por isso, irmãos, que quando Jesus Cristo morreu, o véu rasgou. Quando ele ressuscita, ressuscitam outros com ele. Ele faz a promessa de que o Espírito Santo haveria de vir, e o Espírito Santo é dado, e esse Espírito agora é dado a nós, essa manifestação bondosa de Deus para nos selar, primeiro internamente, lá na nossa alma, marcar sua alma, marcar você, selar você para a vida eterna, selar você para a comunhão com Deus, preparar você para esse novo céu, para essa nova terra, e a despeito de circunstâncias difíceis aqui na terra, que você possa passar morte, fome, dificuldades, perseguição, a sua alma foi selada para a vida eterna, para estar com o Senhor. Ah, irmãos, por causa da ressurreição, você pode e pôde receber o Espírito Santo. Se não o tem, o Senhor há de manifestar graça sobre você para trazer o entendimento, porque Ele que sopra sobre nós do seu Espírito. O Espírito Santo não é produzido por força humana. É uma ação soberana, inequívoca do próprio Deus em derramar do seu Espírito sobre quem Ele quer. E se você recebeu essa graça e, conquanto a isso, entendeu a força do pecado sobre a sua vida, confessou Jesus como Senhor, declarou que Cristo é Senhor da sua vida e declara que Cristo é o Senhor da sua vida, você é salvo, como diz o apóstolo. É esse espírito de graça e de vitória que nós, dia a dia, carecemos viver de acordo com a palavra do nosso Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que tenhamos esperança, para que nós tenhamos vida eterna. Benefícios inequívocos da obra vicária de Cristo e da ressurreição de Jesus.
garante a nossa vitória, a sua vitória espiritual. Garante o perdão dos seus pecados. Você não precisa mais viver sob nenhum tipo de força de culpa do pecado. Garante que você foi selado para a vida eterna desse Espírito que Ele distribuiu sobre nós. Quero encerrar falando sobre Nietzsche. Nietzsche morreu aos 56 anos. Provavelmente nunca tenha desfrutado das vitórias de Cristo, que Cristo conquistou. Porém, um dia tal qual todos os homens, ele irá passar pelo poder da ressurreição. Não sei se você sabia, mas a ressurreição de Jesus tem poder sobre efeito, inclusive sobre aqueles que não creram. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda, os mortos vão ressuscitar. Todos ressuscitarão e todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Aqueles que creram em Cristo receberão a palavra do Senhor: tomai posse da coroa, tomai posse daquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que não creram, receberão a condenação eterna. Apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, junto com o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz, irmãos, que a ressurreição de Cristo afetou tanto a condição humana que as pessoas que não estiverem com Cristo estarão no inferno sofrendo por meio do corpo os tormentos do inferno. Então, voltando, Nietzsche, pelo menos nessa vida, não confessou Jesus. Mas um dia ele vai ter que comparecer diante do tribunal do Senhor. Triste. Há muita gente sem juízo, crendo nas ideias de Nietzsche. Há muita gente vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Há milhares e milhares de pessoas que confiam e pregam que Cristo já ressuscitou. É por isso que Paulo vai dizer de maneira irônica: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele encerra: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, o ressurreto. Portanto, meu irmão, meu querido, meu amigo, que Deus lhe manifeste por graça os benefícios da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é uma data simbólica só do cristianismo, é um fato real. Tentaram já, por muitas vezes, calar a voz dos cristãos, mas o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Porque nós sabemos que ainda que possam matar a nossa vida, não podem matar a mensagem, não podem nos impedir de desfrutar da vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós creiamos no poder da ressurreição nesses dias tão difíceis.